precisar ali, Wagner, depois queria assistir, até para entender uma parte da conversa ali, e fica à disposição depois para você assistir, tá? Então, nossa call já está sendo gravada, e agora eu vou compartilhar aqui minha tela com você para te mostrar uns negócios bem legais, ó. Olha só. Legal. Legal. Apareceu para você aí? Perfeito. Boa, legal. Então, olha só, eu vou falar bem rápido aqui, vou dar um resumo, um overview aqui da V4. Hoje, a V4, quem que é a V4? Ela é a maior assessoria de marketing digital da América Latina. Então, é a maior. Quando a gente fala de benchmark ali, quem são os caras que fazem o negócio acontecer hoje dentro da internet? Chama-se V4. A gente tem mais de 5 mil clientes ativos, tanto o Brasil como o exterior. A gente já investiu aí em mídia mais de $500 milhão, então é uma grana considerável, né? E aí, com isso, a gente faz com que as empresas fiquem bem posicionadas, que as pessoas te achem, né? Que as pessoas achem você, achem teu produto ou serviço, porque essa é a grande sacada. E eu vou te mostrar isso aqui dentro, você vai ver como que a oportunidade é gigantesca, quando a gente entende essa penetração ainda na internet. E a gente tem, com relação à capilaridade, a gente está com mais de 200 escritórios espalhados pelo Brasil. Esse escritório que eu estou aqui, só para você ter uma ideia, ele é o 4º maior escritório desses 230 aqui. Então, o time que tem aqui, então, realmente é um time... Primeiro que ele é um time muito bom, de alta performance. A galera que está aqui, a gente não traz ninguém para cá que não tenha... não tem as certificações do Facebook, não tem as certificações do Google, os designers têm as certificações de Photoshop, de Adobe, de Illustration. Então, todo esse time aqui tá dentro de casa, tá bom? Vocês estão em São Paulo? A gente está aqui em São Paulo. Você está em que região? Estou em Vinhedo. Vinhedo? Vinhedo. Aqui pertinho de Campinas. Terrinha da uva aí, né? Isso. Coisa boa. Quando eu for para a região, vou te dar um alô para a gente tomar um café. Opa, com certeza. Será um prazer. Maravilha. Olha que interessante aqui, ó. Com relação assim, quando uma empresa, ela quer entrar para a internet, Nilton, o que ela faz? Ela fala assim, poxa, tenho aqui minha loja física, e isso aconteceu com muitas pessoas, principalmente com pandemia, né? A gente viu muita gente correndo aí para o digital para se posicionar e começar a vender, porque fechou tudo ali. Então a gente tem empresa, Nilton, que ela não tem nada na internet. A gente chama de step V0. A gente tem que estruturar todo o processo de vendas com ela do zero. E é legal, a gente faz esse trabalho também. E aí, a gente vai fazendo toda uma transição, é toda uma construção. Depois que a gente faz esse trabalho, essa empresa ela passa para um step V1. E aí também tem empresas que já chegam, né, para a gente, procuram nós, para fazer um trabalho e ela já se encontra talvez no step V1, no step V2, no step V3, você vai ver aqui, ó. O Step V1, a gente já trabalha essa questão dos indicadores, né, que são os números que a gente tem, que a gente identificou dentro da internet. A gente já começa a ver alguns números. Por exemplo, eu vou falar assim, poxa, qual que é o tamanho do teu público? Qual que é o tamanho do público das pessoas que buscam por viagens? A gente consegue puxar essas métricas dentro das plataformas. E aí a gente depois tem um Step V2, que aí a gente começa a fazer o quê? A gente fez os testes dentro da internet e a gente tem as validações. Olha só, vou te dar um exemplo. Imagina que a gente testou 10 campanhas dentro da internet. Dessas 10, 4 empresas se conectaram com você, com o teu produto, com o seu serviço, com as viagens aí. E aí é com essas 4, dessas 10, 4 deram certo, é com essas 4 que a gente vai começar a conversar mais, porque é ali que mora a conversão. Né, que você pode vender mais. E aí, depois que a gente acha essas pessoas, aí a gente vai numa linha de escalar, né? A gente começa a trabalhar com um pouco mais de investimento de mídia, porque a gente já achou teu público, já se conectou com ele, já viu a parte de conversão versus investimento ali, e a gente só vai agora aumentando, porque a gente já sabe, puxa, se eu invisto com esse público X, ele me traz 2X. Se eu investir 2x, provavelmente agora vai trazer 4x. E aí a gente faz esse jogo de números e é muito legal. Olha que interessante. Aqui, ó. A gente tem aqui, o Newton, 4
pilares que compõem o método que a V4 desenvolveu aí e tem dado muito certo para vários empresários. A gente tem o primeiro pilar, que é o pilar do tráfego, o segundo pilar, que é o engajamento, o terceiro pilar, que é a conversão, e o quarto pilar, que é a retenção. Quando eu vou no primeiro pilar, que é o tráfego, é assim, ó. Imagina o seguinte, hoje, se eu te perguntar o tamanho do teu público, você sabe me dizer, Newton? O potencial ou o meu público realmente com o qual eu tenho gerado vendas? Porque o potencial é absurdo. É, o potencial. É absurdo. O público Até agora, potencial. depois da feira, né, que a gente participou, é uma coisa medonha. O que a gente consegue, a gente consegue através do tráfego, a gente consegue as métricas. Isso que é muito legal para o empresário. Quando você tem os números, aí você consegue alocar esforço e investimento de maneira mais inteligente. Porque olha só, se eu faço um trabalho de tráfego, e aí o trabalho de tráfego é o seguinte, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar a parte de viagem. Quem são as pessoas que são mais propensas a viajar? Quem são elas? É um público que talvez ali, recém-casados, que vão buscar a questão de lua de mel, enfim, a gente vai começar a fazer testes para a gente ver quem são essas pessoas e qual que é o tamanho desse público, qual que é o perfil dessas pessoas. Isso a gente faz aonde? A gente faz dentro das plataformas do Marketplace, a gente vai fazer aqui dentro do Meta, quando a gente fala de Meta aqui, a gente está englobando todo o Facebook e Instagram, tá, Nilton? Tá. O próprio Google, né, dentro do Google Ads, o TikTok. O TikTok, só uma perguntinha, o TikTok está pegando mesmo, porque é o mais novo de todos, né? Tá. É assim, ô Nilton. É O uma TikTok, curiosidade aqui mais. o TikTok, tudo é relativo. Depende do produto e serviço. Às vezes, para o teu negócio, se a gente fez os testes, por isso que é legal a gente ter as métricas. Porque olha só, eu te mostrei várias plataformas aqui. E aí a gente acha, talvez, que no Instagram vai bombar, porque o Instagram é a rede social aí que está movimentada e tudo. Só que os testes mostraram pra gente que talvez o TikTok está conectando mais com o teu público, entendeu? E aí a gente faz o quê? A gente faz um esforço dentro do TikTok. A gente viu que está trazendo mais pessoas. Poxa, a gente testou Marketplace, a gente testou Google, a gente testou Pinterest, e a gente viu que o TikTok está trazendo mais. Então a gente aloca esforço mais no TikTok. A gente vai direcionar as nossas campanhas dentro do TikTok. A gente vai trazer o público do TikTok para ele começar a se conectar com você, com a tua marca, com o teu produto e serviço. Então, olha que legal. A primeira parte, Newton, é essa varredura que eu faço dentro dessas plataformas para saber quem são as pessoas propensas a comprar viagens. Beleza? A gente vai achar o tamanho desse público, quem são, idade, e a gente faz todo esse mapeamento. Legal. Quando eu acho esse público, o Newton, depois que eu achei essa turma, vi o tamanho dele, falei, Newton, isso aqui, ó, teu público é desse tamanho, cara, é muita gente. A gente precisa fazer agora o quê? A gente precisa conversar com eles. A gente precisa mostrar o que você tem. Você tem viagens espetaculares aqui, viagens exóticas, é Turquia, é Egito, lua de mel aqui nesses bangalôs espetaculares aqui, ó. E aí, Newton, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa fazer as pessoas olharem para isso aqui. Porque aí eu quero te mostrar uma coisa. Quero te mostrar uma coisa. Olha só. Isso aqui são clientes nossos, tá, Newton? Dá para você tá aparecendo para você? Tá, tranquilo. Legal. Então, olha que interessante. Eu tenho aqui, ó. Poxa, eu tenho Melissa, tenho XP, tenho Colchões Ortobon, Smart Fit, pô, Spotify, a gente fez um baita trabalho com os caras lá e a gente fez um posicionamento que a gente atingiu aí 6 países e o Spotify tá no tamanho que tá, numa empresa de mais de 9 bilhões. O próprio iFood, a gente fez um lançamento deles recente aí que gerou alguns milhões. Olha que legal. 1, 2, 3 milhas. A gente fez o trabalho com eles muito legal. Investir ali uma quantidade considerável, se não me engano, acho que foi uns 100 mil ali que eles estavam investindo. E a gente trouxe alguns milhões de faturamento. Então, olha que interessante isso daqui, ó. Quando eu vou no Google, primeiro acontece isso aqui, ó. Essa informação eu tenho que te passar, ó. Quando eu vou no Google e eu pesquiso aqui, ó, vamos lá.
Investimentos. Pesquisa investimentos, dou um enter ali, puxa, eu quero investir. A primeira coisa que me aparece aqui, olha só, é XP. XP Investimentos, e legal. E XP está no nosso hall aqui de clientes, ó. Por quê? Porque a gente fez um trabalho com a XP para que eles ficassem bem posicionados, e aí quando uma pessoa tivesse interesse de pesquisar investimentos, e todo mundo vai no Google fazer uma pesquisa, ele já encontrasse o quê? A XP. E aí a XP vai fazer o quê? Vai mostrar o que ela tem. E é isso que a gente tem feito. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, academia, quando eu coloco academia, olha que interessante, Newton, aqui já aparece, ó, Smart Fit. Eu desço aqui, ó, tem já Smart Fit aqui, ó. E aí é legal porque Smart Fit está aqui, nós fizemos um trabalho com eles, muito legal. Poxa, colchões, Wagner, eu tô precisando comprar um colchão, que o meu tá meio ruim lá, minhas costas tá doendo, legal, vou pesquisar colchões aqui, ó. E aí eu venho aqui, eu já tenho aqui, ó, colchões Ortobon, né? Colchões Ortobon ali, ó, colchões Ortobon aqui de novo. E aí, colchões Ortobon é o nosso cliente. A gente fez o quê? A gente fez um trabalho dentro da internet para que ele ficasse bem posicionado. E aí, essa informação aqui é importante para você, Newton. Olha só isso aqui, ó. 93% dos brasileiros, eles fazem o quê? Eles fazem uma pesquisa no Google antes de comprar. Então, se uma pessoa está pesquisando viagens, ela está pensando em viajar, ela vai lá no Google e ela faz o quê? Ela digita aqui, ó, viagem. Viagens, né? E olha agora, que só um parênteses aqui. Nessas pesquisas que você está fazendo aqui, você está pegando os resultados patrocinados, não os orgânicos, né? Patrocinados e orgânicos. Orgânicos, depois do trabalho que é feito com o patrocinado, aí a gente trabalha a questão de engajamento. Tá? Então, a gente tem primeiro o quê? A gente tem primeiro a questão de achar o tamanho do teu público, certo? Okay. Depois que a gente achou, a gente precisa trazer o seu público para te conhecer. Aí a gente trabalha a questão dos patrocinados, a gente trabalha a questão do orgânico. Só que a gente precisa fazer o quê? A gente precisa fazer você ficar bem posicionado. E essa informação é importante. Olha só. Quando eu desço aqui, eu coloquei viagens. Beleza. Quando eu vou descendo aqui, ó, legal. Trivago, CVC. Falando de viagens aqui, 1, 2, 3 milhas, tá aqui, ó. E 1, 2, 3 milhas não é patrocinado esse aqui, ó. Né? E aí, legal, tô descendo aqui, ó. Tal, tô descendo. Essa informação é importante, Newton. Presta atenção nisso aqui, ó. Tá vendo aqui embaixo que a gente tem... A gente tá na primeira página e existem 10 páginas aqui, certo? Tá vendo aqui, ó? Sim, sim. Na parte de baixo. E aí tem mais páginas. Quando eu clico em mais aqui, vai ter muitas outras páginas. Legal. 85%, Newton, das pessoas que pesquisam no Google, elas não avançam para a página 2. Pensei que era a página 3. Elas não. Página 3 aqui você já está falando em mais de 95%. Então, o que acontece? Quando eu tenho essa informação, eu preciso o quê? Eu preciso estar aqui, ó. Eu preciso estar aqui dentro. Por quê? Porque as pessoas, 85% das pessoas estão aqui dentro. Então, quando você tem a questão de aparecer aqui dentro, a gente faz o quê? A gente faz aquele público que a gente identificou, que é gigante, de pessoas que querem viajar, que buscam viagem, eles encontrarem o que você tem, para você começar a fazer o quê? Para você começar a conversar com ele. E aí essa parte aqui, ó, que é a parte do engajamento. Perfeito. Vocês têm rede social? Temos. Eu não vi aqui. Está bastante precisando ser tudo está precisando ser trabalhado. Exato. Porque, na verdade, Wagner, assim, só bem rapidamente, você é bem jovem. Quando eu comecei com a coisa de internet, era site que a gente fazia, inclusive eu mesmo, eu sou analista de sistema, eu mesmo fazia o site, né? Então, a gente tinha, na época, chegamos a ficar na primeira página, em vários tópicos, inclusive Egito, etc. Por quê? Por conta de eu fazer em HTML o site, a gente tem o robozinho do Google, não sei se ainda existe isso, mas que fazia essa pesquisa pelas páginas dos sites e pegava
conteúdo relevante, né? Então, a gente tinha muito de resultado através das pesquisas orgânicas, né, que o pessoal fazia. Tudo isso que você está falando realmente é o fato. A gente tem de estar, se bem que na minha época eram as 3 primeiras páginas, né? Você já fala que já caiu para as 2. Agora é a primeira. Porque realmente não adianta você estar no Google e aparecer na 10ª página, ou aparecer enfim. Isso não, realmente não dá resultado, né? Não dá. Então, Fato, a gente começou com o Instagram depois que eu passei dessa fase, vamos chamar de site, né? Então, eu comecei a administrar a empresa e tal, e saí um pouco disso. Aí entrou o Face, entrou o Instagram, o saudoso Orkut, aquelas coisas todas. Sei. Né? E eu parei mesmo, realmente parei. Quem fez postagens no Instagram, inclusive, é a minha filha e uma menina que trabalhava aqui. Então, é uma coisa ainda muito amadora. Se você entrar no meu Instagram, você vai ver isso, né? É muito longe daquilo que tem que ser. Sim. Então, deixa eu pegar. Qual que é o Newton? Me fala o teu Instagram, que eu vou entrar aqui nele, para dar uma olhada. Com certeza que é Newmon Travel, tudo junto. Newmon Travel. Tudo junto. Tudo junto, né? Deixa eu ver aqui. Sim. Newmon Travel é uma... Aqui, ó, já vi ó, a imagem do Newmon aqui, ó, já vi você aqui. Uhum. Legal. E aí que tal? Tem pouquíssimo engajamento. Tem 92 publicações. Isso aqui é nada. Isso aqui de fato é nada. Eu considero nada, entende? Então, para mim, quando diz, você tem porque está aí, que você achou. Sim. Mas para mim, para o que tem de ser feito, eu digo que eu não tenho. E aí, o Newton, aqui eu já consigo ver muita oportunidade, porque olha só, a gente tem o teu site, legal, e no seu site, por mais que tenha aqui, né, imagens desses lugares, a gente consegue, eu tenho todo um time de designer aqui e copywriter, que eles fazem aqui algo que você vai, o queixo até cai aqui, do que essa galera aqui é capaz de fazer. Então eles fazem eles vão repaginar tudo isso para você. Claro. Eu tenho um time de copywriter, que são as pessoas que escrevem os textos. Tá travando aí para você? Que aqui para mim parece que tá dando uma travada. Deu uma travadinha assim. Agora. Mas você tá me ouvindo? Não, estou ouvindo. Só agora deu uma pequena travada. Agora parece que voltou. Então, por exemplo, o nosso time de copywriter, ele trabalha junto com o time de designer, porque o time de designer vai preparar todas as imagens junto com você, aquelas imagens maravilhosas, e aí eles conectam o melhor texto, a melhor escrita persuasiva para conectar com o teu público. Porque é aquilo, ó, a gente falou do primeiro pilar, que é o tráfego, né, da gente achar essa turma. Onde está o público do Newton que quer viagem? A gente acha essa turma. Depois que eu achei esse pessoal, eu preciso conversar com eles. Eu preciso me conectar com eles, eu preciso começar a engajar, precisa dar match. É assim, ó, é você chegar para mim, você mostra, eu te acho que você busca viagem, então eu sei que o Newton quer viajar, é uma pessoa que busca por viagem. E aí eu me conecto com você para que você tenha uma experiência de viagem. Como é que eu faço isso? Eu faço isso através desse segundo pilar, que é o engajamento, que eu estava te mostrando aqui, ó. Deixa eu compartilhar aqui com você, ó. E aí, Newton, aqui a gente dá para fazer muita coisa legal, porque aqui é a sedução do cliente antes dele experimentar. Uhum. A parte do engajamento, aí eu tenho meu time de criativo que vai fazer banner para você, vai fazer as imagens. Aí, ó, uma estratégia que dá muito certo, o Newton, é a questão da gente utilizar landing pages. O que é uma landing page? Landing page? Oi? Não, eu acho fantástico. Isso é uma das coisas que eu acho que realmente tem mais resultado. É o que mais tem resultado. O que vai trazer essa parte de conversão é o que seduz o cliente e o que direciona ele para uma ação. Então, eu vou te dar um exemplo de uma landing page. Qual que é teu carro-chefe de vendas? Fala para mim, de viagem. O pessoal fala assim, essa aqui o pessoal viaja mesmo. Qual que é? Egito. Então, estou vendo aqui já as pirâmides do Egito, então legal. Aí o que dá para fazer? A gente achou um público gigante dentro de Instagram, dentro do TikTok, a gente fez aquela varredura, viu que o público é gigante, a gente vai começar a conversar com eles. E a gente faz campanhas, a gente faz anúncios, e aí desses anúncios a gente vai trazer esse pessoal para dentro de um ambiente
e ele comece a fazer o quê? Ele comece a aumentar o nível de consciência dele. E aí esse ambiente é uma landing page, que é uma página comercial. Aí a landing page, imagina, eu quero viajar. E aí, legal, sou uma pessoa que estou buscando viagem aqui. Aí eu caio dentro de uma landing page e eu tenho lá Egito. E eu vou ter uma imagem maravilhosa lá do Egito, não só uma, mas várias viagens no Egito. Eu já vou ter um texto persuasivo falando uma coisa que se conecta muito. Então, a primeira informação que eu tenho eu tenho uma imagem muito legal e eu já tenho um ambiente bacana. Falo, nossa, olha que bacana que é o Egito. E aí, eu vou descendo a página. Uma landing page, ela é como se fosse um funil, ô Newton. É como se fosse um funil. À medida que eu vou navegando, então, eu vou descendo a página, aí eu vou vendo depoimentos de pessoas que viajaram para o Egito, fotos do lugar, talvez um vídeo do lugar, de uma pessoa que foi. Gente, olha só, tô aqui no Egito, gente, isso aqui é lindo, olha essas imagens, olha isso, e aí mostra um pouco do turismo de lá. E aí o que acontece? Eu, que sou uma pessoa que estou do lado aqui, que estou com desejo, eu estou começando a fazer o quê? Eu estou começando a me apaixonar pelo que você tem para vender, que é uma viagem para esse lugar. E aí, olha que legal, olha a experiência sensitiva, porque a pessoa começa o quê? Ela começa a engajar com o que você tem, ela começa a aumentar o nível de consciência, então assim, ó, ela vai ampliando ali como que é uma viagem para o Egito, o que que tem, pessoas que já foram dando depoimento, a experiência foi muito legal. E aí daqui a pouco tô chamando minha esposa aqui e falo, amor, vem cá, olha que maravilha aqui esse lugar, aqui, olha o Egito, viagem de lua de mel, olha que coisa linda, olha. E aí eu vou descendo. E aí, à medida que eu vou descendo, eu coloco vários botões de ação. Então, eu coloco uma imagem do Egito maravilhosa, depois eu coloco ali um vídeo de uma pessoa mostrando algumas partes, e logo depois eu vou colocando botões de ação. Clique agora e não perca essa oportunidade de conhecer esse lugar espetacular. E eu já tenho um botão para a pessoa clicar. Então, quando ele vai navegando, ele vai tendo vários desses botões para ele clicar, porque às vezes eu não preciso, é que nem eu falei, é um funil. Eu não preciso chegar lá no final. Às vezes eu estou no meio da página e eu vou falar assim, amor, não, é esse lugar que a gente precisa ir. Eu vou clicar aqui porque é esse lugar. E aí entra essa parte de conversão. Ou a gente vai clicar e ele já vai cair para um fechamento, ou talvez ele clique e ele vai cair para um time de WhatsApp que vai dar mais informações e conectar e aí fazer realmente a parte da conversão. E é isso que a gente se preocupa aqui, viu, Newton? Até aqui tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, né? Cara, eu já tô com vontade de ir para o Egito. Só de falar com você, entende? Uhum. Mas a gente conversando assim, é exatamente essa experiência que o cliente tem. Ele começa a navegar, ele começa a ficar seduzido por aquilo, ele começa a se encantar por aquilo, ele começa a se apaixonar pelo que você tem. E é isso que a gente cria para os clientes. A gente cria uma experiência dele se apaixonar antes dele pegar, antes dele estar lá. E aí o que acontece? Aumenta o desejo. E aí, quando a gente mexe com o desejo do consumidor, a gente trabalha muito essa parte da conversão. E é o terceiro pilar que a gente se preocupa muito, que é não adianta, ô Nilton, eu falar para você o seguinte. Fala, Nilton, quantos clientes você vende viagens por mês, por dia? Como é que é essa? Fala, Wagner, chega aqui 3 clientes, 5 clientes por dia. E aí eu começar a fazer um trabalho da gente fazer aquela varredura e eu começar a trazer para você 20 clientes, 50 clientes. Só que aí se a conta final for a mesma, você fala assim, tá bom, você tinha 3, 5 por dia, ele agora começou a chegar a 50. Como é que está a conversão? Wagner, a gente está vendendo ainda a mesma coisa do início. Não mudou nada. Então, esse é um ponto que os empresários gostam bastante, porque a V4, como ela criou essa expertise de desenhar esse processo de vendas dentro da internet com os empresários, a gente se preocupa muito com a sua conversão. Eu quero saber quanto você está vendendo. Sabe, eu não quero saber se a gente está com uma landing page linda, maravilhosa. Eu quero saber o seguinte, Newton, quantas viagens para o Egito está saindo, cara? Quantas viagens a gente está fazendo? É esse número que eu vou estar conectado com você. Essa é a minha preocupação que eu vou ter com você. Entendeu?
Voltou aí? Voltou. Beleza. Então, entende, Newton, essa preocupação do nosso lado, de ver você realmente fazendo o negócio virar vendas. A gente fez tudo aquilo, mas tem que virar vendas no final. E aí é importante, aí eu quero até te perguntar, hoje, como é que está essa questão de vendas para você? Você vende quantos pacotes por dia ou por mês? Como que é feita essa venda? Por exemplo, estou no site aqui, quero viajar, eu vou falar com quem? Tem algum WhatsApp que eu já caio aqui? Como que é? Como é que está isso hoje? O que precisa ser feito é exatamente isso, né? Porque antigamente, eu ainda tinha, tempos antigos, a gente tinha aqueles links que você colocava dentro do próprio site e automaticamente já te levava para uma página de captação ou mesmo de venda, né? Então, a gente fazia muito isso, mas isso é coisa lá atrás. Hoje em dia, são as landing pages, são coisas novas que a gente precisa fazer. Eu não tenho tempo de cuidar. Eu até gosto disso, mas não tenho tempo. Não, e vou te falar uma coisa, viu, Newton? Desculpa até te cortar, mas já esse é um ponto importante. Que eu converso pelo menos uma meia dúzia de empresários por dia. E esse é o ponto. O empresário hoje, ele precisa ficar muito conectado com informações rápidas. É por isso que a gente tem aqui a questão disso aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Exatamente quase nisso que você falou. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, Newton, o que acontece? Isso é um BI, que são todas as informações que a gente tem, que é quanto é que está vindo de gente lá do Facebook, Wagner? Quanto que está vindo do Google? A gente tem todas as informações. Quanto que eu estou investindo? Quanto que está voltando? Quanto que eu estou pagando por cada um desses clientes? Você precisa ter essa informação detalhada, o Newton, por quê? Para que você tome decisões rápidas, assertivas e que impactem em redução de custos para você, entendeu? Porque foi que nem você falou, Wagner, eu não tenho tempo, e o que o empresário não tem hoje é tempo, né, Newton? Verdade. Então a gente consegue ajudar bastante nessa parte, porque a gente faz todo esse trabalho aqui, e você fica só com as informações de métricas, o que está sendo feito, que direção a gente está indo, como é que estão as vendas. Hoje só para eu entender, o Newton, como que... Deixa eu interromper aqui rapidinho. Apareceu aqui para você essa parte aqui, dessas métricas, ó. Agora está aparecendo. Legal, olha só. Então, isso daqui, Newton, é mais ou menos o seguinte, ó. Você vai ter um volume, puxa, quanto que vendeu esse mês? Quais foram os lugares que a gente vendeu mais? Foi para o Egito, foi para a Grécia, foi para onde? A gente tem aqui, ó, de onde vieram os clientes. Puxa, Wagner, tá vindo tudo do TikTok, tá vindo tudo do Google. E a gente começa a metrificar, porque aí você vai fazer o seguinte, você fala assim, Wagner, eu acho que é melhor a gente aumentar o investimento no TikTok, porque está trazendo mais retorno, está convertendo mais. E a gente começa a ser mais assertivo, entendeu? E você fica cada vez mais com tempo livre, Newton, para tomar decisões mais assertivas, para olhar para a expansão da empresa, focar em outras coisas, entendeu? Então a gente consegue fazer isso daqui hoje muito, muito bem. Hoje, qual que é o volume de faturamento que você tem mês? Difícil, porque a gente tem muita coisa futura, né? Então, por exemplo, eu trabalho com grupos até 2025, para você ter ideia. Nossa. Então, há situações que a gente vai tendo que são... Cada negociação é negociação, é muito complicado. Você vai ter mês, durante a pandemia, lógico, fica fora, porque eu passei meses com zero. Sim, eu imagino. Porque foi talvez a área mais afetada de todas, foi a nossa, ainda mais internacional. Internacional, exatamente. E não tinha voo, e era um caos, né? Então, hoje, por exemplo, você faz um fechamento de um grupo, você não faz um recebimento no mês, você tem um recebimento diluído, um recebimento que são a longo prazo. A maioria do que a gente tem hoje é assim, porque são pacotes com ticket médio alto. Então, tem sim, caso um ou outro que vai pagar isso à vista, ou a gente vai antecipar de cartão, ou alguma coisa dessa natureza. Mas não dá para a gente ter dizer, olha, a gente tem hoje um faturamento, se eu considerasse os grupos, seria um valor muito alto, porém, esse faturamento ele vem diluído, e também com situações que a gente pode ter de desistências. Então, tem coisas aí que vão se mexendo. Então, e principalmente agora, esse ano, para a gente, é que começou a haver uma procura muito maior, uma demanda muito maior,
tanto por parte das agências de viagem, que são nossos maiores vendedores, como o público final. Então, tem 2 canais que a gente trabalha bastante forte, né? Enfim, então a gente tem, se eu fosse colocar para você, a gente está faturando hoje 200, 300 mil reais por mês, vamos dizer. É um valor real, mas a gente não tem essa venda concentrada no mês, como se eu peguei um celular, eu te vendi, porque eu vou receber eles, você recebe o celular e me paga ele. Sim. Eu recebo tudo. Então, é uma área um pouquinho mais complexa para você poder dizer por esse lado. Às vezes, por exemplo, você faz alguns investimentos de pagamento antecipado de lugares e voos e assim vai, né? Mas é uma área muito instável, uma área muito volátil que a gente tem. O turismo, ele não tem, e nenhuma operadora vai te dizer isso. Muita gente fala, grande até mesmo, não vou falar o nome, né, mas que você trabalha aí, que diz que fatura um X e que não fatura esse X. Na verdade, ela coloca o que ela pegou exatamente isso. Olha, eu fiz uma venda de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, porém isso é diluído. Sim, sim. Que ele só vai fazer a entrega e o recebimento também diluído. Então, a ideia, para a gente chegar para esse ponto, a gente vai até conseguir chegar, mas é preciso ter cuidado. Eu entendo, não entendo. Deixa eu te falar como que fica, até para que você veja a questão de valores, Sim, né, e claro. ver o que se enquadra aí. Hoje, o que você tem com a V4? A V4 tem duas linhas de frente, tá? Para você utilizar. E aí você vê qual que se enquadra melhor para você e para o seu momento atual também. Né? Acho que as duas vão te ajudar, e eu acho que é legal você ver o termômetro para ver qual vai te ajudar. O importante, assim, ó, pelo que eu analisei e o que eu vejo de mercado, ô Newton, você precisa de uma das duas. Você precisa, e precisa assim, ó, você precisa para ontem. Você precisa para ontem, de verdade, assim, porque realmente é o que eu te falei. Quem não aparece na primeira, e muito provavelmente você deve estar, talvez, além da 10ª, às vezes. Uhum. Você está invisível para a grande massa de brasileiros. Sim. Invisível, invisível. E aí, pessoas querem viajar, vão viajar? Vão viajar. Elas vão viajar. Elas só não vão viajar com você. Por quê? Porque elas não te acham. Elas acham o quê? As pessoas que estão bem posicionadas, e aí eu vou ali nas primeiras e eu falo, puxa, tô pensando em viagem de lua de mel, quem que é? Puxa, é o Wagner Viagens aqui, ó. Uhum. Wagner Viagens tá o quê? Tá aqui, o que ele tem? Tem viagem para o Egito? Tem. Tem viagem para Grécia? Tem. Puxa, vamos para onde? Vamos para o Egito. E eu tô fazendo o quê? Eu tô fazendo uma viagem para um lugar que você vende, que inclusive é o teu carro-chefe, só que eu tô fazendo com outra pessoa. Por quê? Porque essa pessoa tá na minha frente dentro do digital. Uhum. Então, eu preciso me posicionar dentro do digital para alcançar não só essa, mas eu preciso alcançar uma massa de pessoas. Então, é isso que é importante deixar claro. Você precisa trazer isso daí para o teu negócio, né? Porque aí, de fato, vai ter uma escala absurda, absurda. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem uma assessoria completa, tá? Como é que funciona a nossa assessoria? Você tem à disposição 5 pessoas. Quem são essas pessoas, Newton? Você tem um gestor de tráfego. Quem que é o gestor de tráfego? É o cara que vai fazer todo aquele trabalho dentro daquele primeiro pilar que eu te mostrei. É a varredura. A gente vai fazer eu coloco esse pessoal para fazer uma varredura para você ali dentro do Instagram, dentro do Facebook, dentro do Google, dentro do TikTok, dentro do Taboola, do Pinterest. A gente vai vasculhar para a gente achar o teu público, pessoas que querem viajar, que se conectam com viagem, que gostam de viajar, e a gente vai começar a fazer o quê? A gente vai começar a conversar com eles, para começar a engajar. Foi que nem aqui, eu vi o teu Instagram, ele tem pouco engajamento. E aí começar a fazer o quê? Trazer essas pessoas para ambientes que elas vão começar a se conectar com o que você tem. Então a gente acha o teu público, começa a falar com eles, e aí traz eles para dentro. A gente cria aqui uma landing page extraordinária para eles olharem, já cair e falar assim, nossa, gente, olha essas viagens que legal, olha que viagem top, seu carro-chefe, a gente monta isso daí para você. Então quem cria isso? As outras duas pessoas. Então você tem um gestor de tráfego, aí você tem um designer. O designer vai fazer um site para você de primeiríssima linha, vai fazer uma reconfiguração das suas redes sociais, a gente muda ali, realmente coloca algo para engajar. A gente coloca o time de copywriter, que é a terceira pessoa,
para fazer o quê? Todos os textos persuasivos. Não é colocar, tipo, viagem para o Egito, tem uma experiência sensacional. Não, a gente vai colocar um texto que realmente eles pensam com base ali na estratégia, o que mais conecta. A gente vai fazer vários testes AB, a gente vai colocar 10 textos diferentes com a mesma foto e vai jogar para fazer um teste. E desses 10 a gente viu que assim, puxa, Newton, desses 10 aqui, 3 deram muito certo. O pessoal engajou demais com esses textos aqui, com a foto lá do Egito. E aí a gente começa a fazer o quê? Aí a gente começa a se conectar com esse público que deu certo. E aí a gente vai fazendo tudo isso daí. Então o time de copywriter vai estar fazendo toda essa parte de criação de texto persuasivo, tanto para o teu site, como para as redes sociais. Uhum. A gente tem essa pessoa, o Newton, essa quarta pessoa, ela é extremamente importante, porque a gente viu essa dor no mercado, os empresários trouxeram isso para nós e a gente incorporou essa pessoa no time. É uma pessoa, inclusive, que ela é mais cara do que as demais, porque ele é um gestor de projeto. Ele é um analista de dados. Se eu chego para você e coloco talvez um gestor de tráfego para falar com você, ele vai ter um vocabulário que às vezes você não entende muito, Newton. Ele vai falar assim, ô Newton, a gente fez a campanha aqui, o público de lookalike, ele tá meio frio e você não tá entendendo nada. Uhum. E aí eu tenho o quê? Eu tenho um gestor de projeto que ele tem uma visão estratégica do que está sendo construído para o teu negócio, junto com a equipe. Então ele está ali discutindo junto com o gestor de tráfego, junto com o time de copywriter, junto com o designer, e aí ele pega todas essas informações, vê a parte estratégica que está sendo feita, e ele leva essa informação para você todos os dias. Todos os dias, que era uma dor que os empresários tinham de não ter informação clara, e o lifetime de comunicação era muito longo. Puxa, não sei o que está acontecendo direito e tudo. Então a gente colocou essa pessoa para ter essa visão estratégica, trazer clareza na comunicação e principalmente agilidade. Porque esse profissional ele vai falar com você todo dia. Tem um grupo de WhatsApp, você fica dentro de um grupo ali de WhatsApp, que vai estar todo esse time, tá, Newton? Tá. Para te assessorar ali, mas quem vai conversar com você não vai ficar conversando com o copywriter, nem com o gestor de tráfego, nem com o designer, você só vai conversar com o gestor de projeto, porque ele vai te trazer tudo. Newton, a gente está com essas campanhas rodando, tá? A gente está com o Facebook, a gente está com o Instagram. Newton, o público maior está dentro do Facebook. A gente olhou aqui, é dentro do Facebook. Então, eu já vou te dando informação, sabe, em quase real time ali, diário, para que você tenha esse termômetro do que está sendo construído. Newton, a turma aqui de criativo, eles já estão construindo a tua landing page, olha como é que tá ficando. E aí você já vai acompanhar, olha as fotos que a gente colocou, olha o texto, Newton, tudo com o teu crivo, tá? Tudo com a tua aprovação, para você realmente ver essa jornada de construção. E uma vez por semana, o Newton, o gestor de projeto, ele apresenta para você o quê? Resultado. Que é o que você quer, resultado. O que a gente fez essa semana? O que a gente construiu essa semana? E aí você vê daquela semana o que a gente construiu, o que foi feito. E aí a gente tem a última pessoa que é um head marketing, que é um profissional que faz a gestão de todo esse time para extrair o melhor aí desses profissionais. Né? São 5 pessoas. E aí, só para você ter uma ideia, o gestor de projeto, esse profissional de mercado que eu falei era mais caro, um gestor de projeto hoje, ele custa R$6.500. É o salário base de mercado, é R$6.500. Esse time, se um empresário falar assim, Wagner, quero esse time dentro da minha empresa, fala, tranquilo, 30 mil. No mínimo, 30 mil você vai desembolsar. Só que o que a gente faz, né? Qual que é a inteligência por trás disso, né, Newton? Essa turma aqui, eles conseguem atender com excelência pelo menos 6 empresários. Pelo menos 6 empresas eles atendem com excelência. E aí o que acontece? Eu tiro de você um custo de 30, 40 pau e eu deixo um FII mensal de 5.900, 5.9. Não paga nem o gestor de projeto, se for ver. Só que você tem 5 pessoas para construir tudo isso e aí, de fato, você começar a escalar, começar a vender para mais pessoas que não te enxergavam até então lá dentro do Google e aí sim começar a fazer aí as tuas vendas ganharem mais tração, tá? Esse é o valor que a gente tem da assessoria completa, tá, Newton? Hoje, para dentro do teu viés financeiro, você acha que está dentro? Você acha que faz sentido aí começar esse projeto com essa configuração de valores? Me conta um pouquinho. Não, a questão do valor mês vai depender exatamente da minha expectativa que eu vou ter de resultados, tá?
Então, isso é investimento que tem de ser feito, a gente tem de fazer análise disso, análise do que é que nós estamos buscando, porque há duas frentes de trabalho aqui, que, mais ou menos, eu acredito, não sei, você trabalha com 1, 2, 3, deve saber disso, que são as vendas diretas, que é exatamente isso que a gente está conversando até aqui, e as vendas que eu tenho através das agências de viagem, onde eu não tenho uma necessidade de uma visibilidade, vamos dizer assim, muito grande. Por quê? Eu já tenho esse trabalho de 40 anos com as agências de viagem, então elas me conhecem. Por isso que você até me encontrou na feira. Eu estava com a feira focada para agentes de viagem, onde as agências vão ver a Newmont, saber o que a Newmont faz e tudo. Então, isso é um lado que a gente não tem uma necessidade imediata de um trabalho, porque já vem sendo feito, já são pessoas que me conhecem pelo nome, que já fazem negócio comigo. Que já assim, fazem, sim. Né? É claro que pode aumentar, mas o caminho talvez seja outro, porque as agências de viagem não fazem esse tipo de busca. Elas não vão no Google procurar uma operadora, elas vão justamente ver o que chega da operadora, quem é essa operadora, qual é a história dessa operadora, quais são os contratos que a operadora tem, qual a experiência que essa operadora tem, para quê? Para ela vender o meu produto para o passageiro dela. Aí Exato. essa, sim, é que tem de fazer toda essa divulgação, vamos dizer assim. Dizer a você o que um valor é, o que um valor não é, se é um valor acessível ou não, no momento e pelo tamanho da Newmont, eu diria que é um valor alto, entende? Para uma expectativa inicial. Não é um valor impossível. Tá? A gente vê o que é o objetivo. O que é o meu objetivo? Eu vou colocar aqui na matriz, que aqui é a filial, né, tem a matriz, eu vou colocar 5, 10 funcionários para um atendimento, porque também a gente tem de ver o lado do back-office, ou seja, não adianta nada fazer todo esse trabalho se eu não tiver depois aqui, eu vou receber 50 solicitações de dia, não tiver como atender. Esse é um ponto, ô Newton, que a gente tem total preocupação e total expertise para te ajudar, porque, olha só, essa parte aqui, a gente até passou, e eu não cheguei a te mostrar, que é isso aqui, ó, que é exatamente isso daí, ó. Claro. Quando, é assim, ó, é que foi o que eu te falei, às vezes você, poxa, Wagner, eu tô recebendo X clientes aqui por dia, e aí a gente começa a fazer um trabalho, e aí esse X se transforma em 10X, em 50 vezes, talvez, e aí você vai ter que aumentar a quantidade de pessoas, né? O investimento, porque assim, aí é conversa boa, né? Problema bom esse daí, né? Porque aí entra na parte assim, puxa, Wagner, eu tava recebendo, eu preciso trazer gente. Não tenho braço para esse público que tá chegando. Então, aí entra, primeiro, a gente, inclusive, pode te ajudar aqui, eu converso com o meu time de recrutamento, de RH, até para trazer gente aí para ser na parte de atendimento ou na própria parte de vendas ali. Converter o pessoal, talvez, ali para um WhatsApp. Esse WhatsApp vai ter um time de vendas que já vai fazer fechamento, direcionar, né, e fazer a parte final ali. Aqui a gente consegue, Newton, fazer treinamento de vendas também, tá? A gente faz treinamento de vendas para essa... Como as empresas que nos contratam têm um volume expressivo ali de clientes chegando que eles não tinham, é muito natural que eles precisem disso. Eles precisam de novas pessoas e eles precisam de pessoas que vendam. Porque às vezes é uma parte final, é um fechamento. Então, trabalhar toda essa parte de negociação, a gente também consegue ajudar, tá? De treinar, de formar, de estruturação de times de inside sales, implementação de checkout, recuperação de carrinho abandonado. Tudo isso a gente consegue fazer aqui dentro também para te ajudar, tá? Então, assim, só complementando, né? Quer dizer, na verdade, você não está falando nos 5.900, você está falando nisso em todo o custo que isso vai demandar para eu ter uma estrutura aqui de atender esse resultado. Então, é essa conta que eu tenho que fazer. Exatamente. E às vezes, o empresário ele erra muito porque ele vê um trabalho, não sei o que é um trabalho profissional, que é um trabalho bom, né? Do mesmo jeito que eu acho que se eu fosse te vender um peixe aqui do Egito, eu acho que eu conseguiria te vender, porque eu sou um Com certeza. Você também é um bom vendedor e vender um produto que é a necessidade nossa, mas meus cabelos brancos já me ensinaram isso. A gente tem de fazer o contorno completo. Tá? Eu tenho um trabalho maravilhoso teu gestor vai me falar toda semana, Newton, putz, está estourando aqui, só que está saindo pelo ralo, porque a gente não teve aqui uma estrutura completa para poder atender. Então, a conta que eu tenho de fazer, eu não posso dizer para você, 5.900 é um valor alto ou um valor baixo. Eu vou ter de ver quanto é que eu vou ter agregado de custos a mais aqui para poder
para poder transformar realmente esses leads em resultados. Então, essa é a coisa que eu tenho que fazer. Por isso que eu não posso te dar uma resposta imediata nesse Não, compreendeu? claro. Se eu ver pelo teu trabalho, é a mesma coisa que você chegar para mim e falar assim, Milton, você está me vendendo o pacote do Egito, mas esse pacote aqui para mim está caro. Eu vou te explicar por que ele está caro. Claro, e tem o seu valor ali, né? Não só o valor, como tem a expertise, tem a experiência, eu vou te dar coisas que você Sim. poderia perder muito dinheiro se fosse, enfim. Então, a gente tem como dizer, o teu time está perfeito, o teu projeto é perfeito, não tenho o que falar, ainda mais porque eu venho dessa área, né? Então, a gente sabe mais ou menos como é o que a gente está buscando, os picaretas que tem no mercado, é bom que se E diga, tem existe aí, muito, né, Nilton? Não tem como. muito, você sabe disso. Quer dizer, eu vou colocar alguém, por exemplo, que vai trabalhar no Instagram para fazer 3 posts por semana, eu não quero isso. Porque isso aí não é isso é uma coisa engessada, é uma coisa que não só vai me dar mais presença, ok, no Instagram, se é isso que eu estou buscando, né? Mas Sim. eu tenho que fazer um projeto como um todo. Eu tenho que fazer Até nessa linha que você falou, que foi o que eu te falei, nós temos duas linhas de frente que você pode atuar. E aí é legal, porque aí você pode ver qual que vai se adequar para o seu momento atual. Isso. Deixa eu te Essa mostrar é uma, aqui, né, que ó. você me falou, foi a primeira. Isso, ó, isso, essa é a primeira, tá? Essa é a assessoria completa. Tá. E a gente tem aqui também, ó, esse produto, ele se chama Presença Digital, então ele vai muito linkado aí, que foi o que te falei, né? Falei, Nilton, hoje você precisa de uma presença na internet, uma presença digital. Então esse produto é isso. Ele, deixa eu até passar aqui algumas coisas aqui, a gente já... você está gravando tudo isso aqui, né? Isso, tá, depois você pode, depois eu posso te mandar o link, sem problema, tá bom? Essa parte aqui, ô Nilton, olha que legal. Ele é mais compacto, tá? Mas ele vai muito de encontro com os que você precisa também. Então, eu consigo fazer um trabalho dentro do Google. Então, olha só, presença nos primeiros resultados do Google, né? Da primeira página, que eu te falei que ali é primordial. Então, a gente trabalha um jogo de palavras-chave ali, otimiza a questão das campanhas. Legal. Eu consigo colocar para você, para rodar, uma bela de uma landing page. Perfeito. Só uma pergunta. A landing page que você fala, você colocaria uma única, ela é como posso dizer, ela é modificável? Quer dizer, como funciona isso? A gente muda, eu conheço, mas... a gente muda ela, se precisar mudar, a gente faz as alterações. Vamos colocar uma outra foto. A gente tem, às vezes, produtos semanais, entendeu? Então, por exemplo, essa semana eu estou fazendo uma promoção de Marrocos, dá um exemplo. Acabei de falar até com eles agora. Vou entrar com Marrocos na próxima semana. Na semana seguinte, eu vou fazer uma promoção especial para Israel, por exemplo. E isso, obviamente, vai implicar em mudanças na landing page. Sim. Então, o que estaria incluso aí? A parte da otimização também está inclusa. De fazer mas aí, vamos supor, uma semana a gente... vamos fazer essa landing page que vai ficar essa semana. Eu quero ter uma noção disso. Então, essa semana vai estar essa landing page no ar. Na próxima semana, a gente faria uma... A gente pode fazer uma nova landing page. Tira aquela e a gente pode colocar uma nova landing page. Faz uma otimização, tá? A gente consegue deixar isso daí. A gente tem um acompanhamento de conversão por CRM. Uma das coisas que os empresários também trazem para a gente é assim, ó. Imagina que eu entrei no teu site e aí eu vou ser direcionado ali para conversar com alguém. Converse com o nosso time de vendas para fechar o teu pacote aqui. Tem um botão do WhatsApp ali para eu clicar. E aí eu clico ali, eu vou cair para onde? Eu vou cair para um time de vendas. Só que imagina o seguinte, ô Nilton, você que já é experiente nessa parte, você vai entender muito bem. Eu vou pesquisar uma parte, eu estou na tua landing page, eu gostei, mas eu ainda não quero fechar, ainda estou pesquisando, eu estou sondando, cliquei ali, e aí fala assim, conversei com você, conversei com o teu time comercial ali, aí fala assim, não, eu vou, legal, eu gostei do pacote, eu vou dar uma estudada, eu tô para viajar aí de lua de mel com a minha mulher, e aí você já tem essas informações. Então você sabe que eu sou uma pessoa, eu tô muito quente para fechar, sabe? Eu tô muito quente ali para fechar, porque eu vou ter uma viagem de lua de mel, e passar mais algumas informações ali, e só que assim, ó, isso eu tô falando eu aqui com você. Imagina agora começando a cair 20, 50 por dia. E aí, o CRM faz justamente essa organização para você, entendeu? Essa organização para você. E aí, esse CRM, ele organiza para que aumente a tua conversão.
Eu tenho 25 dias para implementar, então um projeto que ele começa rápido, tá bom? E ele tem um custo, Nilton, olha só, você tem tudo isso daqui, certo? Landing pages, tem um especialista, você tem ferramenta de CRM, equipe especializada lá com tráfego, copywriter, designer, web designer, que você ia ter ali uns 8 pau de custo, só que você paga 1.500 pau, entendeu? Para você já ter uma presença. Isso daqui é como se fosse um Netflix, entendeu? Você assina e você já tem. Então, isso daqui, Nilton, talvez seja interessante para você começar. Você fala assim, Wagner, não queria começar ali, queria me posicionar, e aí depois que criar atração, e aí eu aumento para assessoria. Ou, Wagner, eu acho que eu já gostaria de ir para assessoria para a gente já criar um negócio maior, buscar um público maior. Então, existem essas duas frentes que dá para a gente conseguir aí colocar à tua disposição. Tá? Tá bem claro aqui, Wagner. Então, eu vou pedir 2 favores a você. O primeiro, que você oficialize isso no e-mail, alguma coisa, tá? Assim que finalizar a nossa vida, inclusive, eu vou até já, eu tenho uma reunião daqui a 2 minutos, Nilton. Não se preocupe que a gente já vai. Eu também tenho outro também, estou esperando. Aí, ó, coisa boa, coisa boa. Então, oficializa isso, manda essa apresentação aqui para mim, tá certo? Deixa eu mandar a proposta. Exatamente. Como eu tenho 2 dias para resolver várias questões aqui, que eu vou viajar sábado, tá. Eu vou te mandar não é uma contraproposta, mas de que maneira que eu acho que a gente poderia encaixar. Tá? Teu trabalho está tranquilo, é exatamente o que eu estou buscando, vamos deixar claro. Como conheço bem esse tipo de mercado, a gente sabe o que quer, como eu te disse, né? Então, é uma parceria de via dupla, focada em resultado. Com certeza. E se a gente começa menor por um lado, a gente pode depois partir para outro. Hoje eu acho, talvez a assessoria completa, embora perfeita, ela vai entrar aqui como um trator dentro de uma estrutura que eu não tenho. Sim, eu te entendo totalmente. Mas vai chegar num ponto que vai me demandar um investimento muito maior com a estrutura que eu tenho de montar. Esse outro, talvez não. Então, como nós temos agora compromissos, vamos fazer isso, e aí eu vou voltar para bater papo com você por e-mail ou por WhatsApp, conforme for, entre amanhã e depois. Mais para conhecer a tua empresa, saber como eu falei até na feira, eu disse, poxa, o primeiro momento foi até mal, porque eu mandei 2 e-mails e não tive retorno. Eu até falei, não sei com quem que eu conversei isso, mas falei lá na feira quando o pessoal me passou. Sim. E a gente vai vendo o que a gente precisa e que você pode me oferecer. Então, manda isso aí, o teu e-mail, manda essa apresentação, que eu tenho uma pessoa que eu quero que assista também, e amanhã, em sexta, a gente vai meio que bater martelo nisso. Tá. Qualquer coisa, eu te ligo na sexta-feira. É mais complicado você me ligar. A gente fala pelo Zap. Cara, daqui para sexta, eu estou fugindo sabe, porque meu horário de trabalho começa às 3 horas da manhã, por causa do Egito. Entendi. Por causa do fuso horário. Então, eu vou das 3, quando eu chego aqui às 10, 11, eu já estou com milhões de coisas resolvidas lá e começando a resolver aqui. Eu não vou te prometer telefone, não vou te prometer, o WhatsApp é mais fácil, mas o e-mail é perfeito. Porque o e-mail eu respondo para você 2 da manhã, 3 da manhã, entendeu? Sem problema nenhum. E agradeço muito a tua atenção e o bate-papo nosso. Está dentro realmente do que eu quero, você fica tranquilo, isso aí não é a questão. A questão é a gente adequar e eu ver de que maneira a Nimon poderia entrar nisso. A Nimon não é 1, 2, 3 milhas, obviamente, tá? Então, a gente tem que ver a adequação. Acho que esse que é o nome básico. Perfeito. Manda isso aí para mim, tá? Não ficou nenhuma dúvida, quero deixar claro, mas eu quero a apresentação de volta só para eu poder, talvez até pontuar algumas coisas. E amanhã ou depois a gente já vê o que a gente vai poder fazer. Você vai analisar, a gente vai ver, enfim. Perfeito. As dados e tudo. Tá bom, meu chefe? Nilton, olha, foi um enorme prazer te conhecer. Obrigado aí pelo papo. Acho que foi uma conversa muito boa. Vamos ver se dá certo, tá? Porque o interesse é mútuo, né? É uma questão da gente fazer adequações. Tá bom? Fechado, meu querido. Um grande abraço. Grande abraço. Bom dia para você. Até mais, hein? Bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.